Tudo bem? Tudo bom, Fabiola? Então, tudo bom. Bom, eu conheci a Soraya, na verdade, num evento sobre recolocação profissional, networking, que ela fez uma palestra e eu também. E aí, depois disso, começamos, nem lembro como, acho que nos conectamos pelo Facebook, e aí surgiu um tema para conversarmos sobre mulheres que correm com os lobos. E na sequência, ela estava estudando o filme Moana, que eu ainda não havia assistido. E aí nós tivemos uma roda para assistir e conversar sobre, debater com base nos estudos que ela tinha feito. E a ideia desse hangout é falar um pouco sobre a Moana e essa jornada para a alma e de retorno, né, para essa questão do feminino. E aí, Soraya, conte tudo sobre a Moana. Vamos lá. A primeira vez que eu assisti a Moana, eu assisti com a minha filha. Eu falei, gente, é um filme da Disney, mas não é para criança necessariamente. Falou demais com a minha alma. Eu chorei. Na época, eu estava já estudando alguns temas, alguns livros que eu estava lendo, e fez muito sentido algumas coisas que eu quero compartilhar hoje aí com vocês. Então, primeiro eu vou falar um pouco de alguns dos livros, né, da onde que eu tirei todo esse link. Um que foi um principal foi o Código do Ser, do Hillman. Também O Homem e Seus Símbolos, do Jung, né? E principalmente aí a Jornada da Heroína, isso é uma tradução, porque esse livro não tem aqui, infelizmente, traduzido no Brasil, da Murdoch, e também a Jornada do Herói, do Campbell. Né? Então, e aí eu fui ver, fui ler, porque realmente o filme me tocou. Uma das coisas que o filme me tocou é a questão do chamado. Né? O Campbell coloca isso no livro dele da Jornada do Herói, a Murdoch também, né? E é um chamado que eu vou dizer aqui que é o chamado da vida. Então, eu queria que a gente entendesse, e aí o Hillman ele coloca como aquela semente, sabe, que já nasce no carvalho, que é a semente do fruto do carvalho. Então, ele vai virar um carvalho muito grande, muitas vezes muito bonito, né? Mas é aquilo que está lá, é aquilo que ecoa, é o seu chamado. Alguns chamam de daimon, né? É aquilo que não pode ser. Sabe aquela coisa assim? Não dá para Fabiola, por exemplo, não gostar de artes. Isso está nela, né? Não dá para Soraya não gostar de pinturas, né? Então, é aquilo que te chama, né? É algo que, como a gente fala assim, nossa, parece que nasceu para aquilo, né? Você consegue ver o Guga não jogando tênis, né? Não, é quase que inimaginável, né? Você consegue ver, sei lá, a Frida não pintando os estilos de quadro que ela pintava. Então, tem algo ali, tem um chamado. E aí, o Hillman, ele trata, né, dessa semente do carvalho, aquilo que está lá, e depois Jung vai falar também do self, do processo de individuação, e aí eu queria falar um pouquinho sobre a questão do daimon, a questão do chamado, que no filme da Moana, ele é muito bem representado, né, pela aquela medalhinha, né, que é o coração ali da Tefiti, né, que é roubado. Então, há uma missão, já se passaram 1000 anos, mas alguém tem que fazer aquela missão. Importante também que o herói é aquele que sai de algo individual e vai numa busca, numa jornada que é para si, mas todo retorno, ele traz um retorno comum, ele traz um retorno para a sociedade, ele tem um chamado que precisa ser resolvido, né, na vida da pessoa, mas que também traz um benefício eterno.
né, assim, um benefício não eterno, mas um benefício ali para aquela sociedade. Se a gente for comparar, um dos filmes é O Senhor dos Anéis, quando o anel é dado ali ao Frodo, né, então ele é escolhido, e ele fala, poxa, mas por que eu, né, e aí na Moana também, né, e o que eu achei legal da Moana, diferente do Senhor dos Anéis, por exemplo, é que é algo que já é percebido desde quando ela nasce. Né? Para quem já assistiu o filme, então, nas histórias da avó, nos desenhos, então todo mundo desenhava a ilha, ela desenhava um barquinho, toda vez que ela via alguma coisa no mar, aquilo chamava atenção, ela adorava nadar, ela gostava da água, mas havia uma resistência do pai. Né? Então, e aí a família mesmo, como muitas vezes se opondo ou não ouvindo, às vezes até o chamado mesmo, né, dos filhos, do marido, da esposa, né, e às vezes até contestando, né, poxa, mas tá tão bom aqui, você é a princesa da ilha, você tem tudo aqui, né, acho muito legal a primeira musiquinha do filme, né, esse é seu lugar, você tem tudo aqui. E por um tempo, a Moana, ela começa a acreditar que realmente, então, né, tá bom, então, meu lugar é aqui na ilha, eu sou filha do comandante, ali, do chefe, e é essa a minha missão, né, é governar. Né? E quantas vezes a gente... Oi. Posso fazer uma observação do que você falou agora? Claro. Eu não tinha ainda feito essa associação com o Senhor dos Anéis que você falou agora. E você falando agora me remete ao filme porque eu me lembro bem, é uma frase que eu sempre repito, que é o anel tem vontade própria. Né? E tem uma frase que eu escutei recentemente, nem lembro onde, e aí ficou na minha cabeça, eu queria até fazer uma tatuagem. E aí eu descobri que o Einstein escreveu num papelzinho para alguém no Japão, enfim, mas que é onde há um desejo, há um caminho. E aí o que eu fiquei, que acho que tem muito a ver com o anel tem vontade própria, porque ele dá esse desejo, né? E é uma coisa que acontece muito comigo, que eu comecei a observar, que às vezes eu tenho desejos que eu deixo para lá. Tipo, isso não tem nada a ver. E parece que a sensação no filme, para quem está assistindo e não viu o filme, tem que assistir, porque senão vai ter vários spoilers, então pausa. Mas no filme, aquele negócio dela ficar voltando para a água o tempo todo. Né? A água ficar chamando. Então, sei lá, eu acho que o anel com a vontade própria, onde há um desejo, há um caminho, e essa aguinha, é tudo a mesma coisa, né? Isso, né? O anel tem vontade própria e o anel escolhe, né? Quem vai carregá-lo, né? E mostrando mesmo que por mais que você tenha uma ajuda, né? Então, e nos filmes, porque todos eles são baseados mesmo na jornada do herói, do Campbell, né? Ok, o Frodo tinha ali muita ajuda às vezes, do próprio mago, às vezes do Sam, né? Mas era ele o portador do anel, era ele o portador da missão, e que muitas vezes era difícil, né? Mas era ele ali o dono. Do mesmo jeito na Moana, que por mais que ela tenha o incentivo aí da avó, né, que se a gente fizesse uma comparação é a sábia, é aquela que seria o mago, né, no Senhor dos Anéis, né, é essa avó que desperta, que fala, não, essa é a sua missão, é você que tem que carregar, eu vejo isso, estimula, é que dá a iniciação, né, e na vida, muitas vezes, não vai ser mesmo, né, o nosso pai, a nossa mãe, às vezes vai ser um professor, às vezes vai ser um amigo, que fala, nossa, mas você tem esse dom, poxa vida, você tem tudo a ver você ir à praia, né, Moana, então, por que você nunca foi nadar? Né? Então, que coisas que às vezes despertam na gente, por quê? Porque, infelizmente, mas é verdade, né? Muitas vezes quem está próximo a nós tem uma projeção muito grande daquilo que eles esperariam que a gente fizesse, né? Então, sei lá, você tem um desejo muito grande de ser artista, mas seu pai tem um desejo muito grande de ser um engenheiro, e assim, ele não vai ver, né? Porque ele não quer ver, entende? As suas habilidades. E aí vai vir um amigo, vai vir um professor de arte, vai vir alguém que de repente consiga ali identificar e falar, não, você precisa pintar, né?
Ô, Soraya, você acha que quando as pessoas ficam mudando de emprego o tempo todo e mesmo assim não se sentem felizes, então assim, a pessoa coloca lá que se ela tivesse um cargo gerencial, ela ia se sentir feliz, aí de repente a conquista não chega. E aí ela coloca que muda de emprego, aí se eu for diretor, plus advanced, e vai, e mesmo assim sente um vazio e sente culpa por isso, porque, nossa, eu deveria estar feliz com o que eu tenho. Você acha que tem a ver com esse chamado? Acho. Porque a rejeição de um daimon é como se tivesse um eco dentro da gente que fala, poxa, mas eu tenho 20 anos de experiência, eu conheço tudo, por que você, né? Normalmente tem pessoas, às vezes a gente fala, nossa, mas por que largou e foi fazer outra coisa? Porque ecoa, né? É assim como na Moana, por isso que eu acho muito bacana as cenas, né, que o mar chama, que ela tá lá feliz, que ela já, ok, já aceitei que eu vou colocar minha pedra aqui em cima e que eu vou governar, ele vem de novo. E às vezes, se a gente não atende, ele vai vir por outras vias, né? Então, legal, você chegou a ser diretora, né? Por exemplo, que você colocou. E aí, de repente, você começa a viver um inferno, seja no seu casamento, ou no emprego, ou aquele emprego que era super estável, de repente você é que é mandado embora, e você fala, mas como? Depois de tanto tempo, né? Como não me reconheceram? Como contrataram de fora? Como não fui eu? Né? E aí é quase que assim, então, né? Voltando para Moana, a ilha começa a secar. Entende? Mas só a ilha secando é que ela vai conseguir desafiar os limites do próprio, no caso aí do próprio pai, né? Para poder ousar outras coisas, que é o que normalmente as pessoas às vezes acabam pensando, putz, tá bom, né? Sair desse emprego, tô mal, às vezes cola na alma, fica quase um ano assim. Por quê? Porque fica um ano, às vezes, tentando a mesma coisa. Né? E quando fala, olha, quer saber? Talvez seja o momento de, com esse dinheiro que eu recebi e tal, vou fazer um curso que tem mais a ver comigo, vou trabalhar com tal coisa. Isso particularmente aconteceu na minha vida profissional. Mas é isso, né? Vem uma doença que te deixa, às vezes, acamado, né? Eu já vi cegueira psicológica, né? Então, O que é assim, cegueira psicológica? a pessoa fica cega mesmo, né? Mas você faz todos os exames Não tem nada. e tá normal, é de um alto executivo, né? E por quê? Porque tinha coisas que ele não conseguia se enxergar, né? E enxergar aquele momento. Então, enfim, é só um adendo aqui. Então, sim, o chamado ecoa. Agora, se você vai continuar na ilha, mesmo com ela seca, e começar a passar fome, né? Aí realmente a escolha é sua. Mas que a vida te empurra para aquilo que você precisaria viver, para ser transformado, né? E aí o que o Jung chama do processo de individuação. O que é isso? É voltar-se a si mesmo, é voltar-se ao self, é voltar-se às suas potencialidades. Ele chama. Todo mundo vai individuar? Não sei. Mas que Eu acho que existe não. esse chamado, existe, né? Eu acho que tem gente que Tem não, muita né? gente que depois, né, chega ao final da vida e fala, nossa, não fiz nada do que eu queria, né? Eu continuei na ilha com o papai, eu assumi a coroa, eu reinei, né? Mas, enfim, né, acaba que não foi uma escolha. Ô, Soraya, você acha que é possível fazer esse caminho sem ser com uma ajuda de um profissional? Por que que eu tô falando isso, né? Porque eu acho acho que esse processo de você separar o que é teu e o que é do teu pai, o que é da tua mãe, o que é da sociedade, não é um processo simples. Então, muito boa a sua pergunta, Fabi. Porque assim, acho que é possível, mas acho que vai depender de cada perfil, vamos assim dizer, né? Tem pessoas que, porque assim, o daimon, né, ali o chamado, uma das formas é a teimosia. Então fala assim, você vai fazer engenharia? Não vou fazer artes plásticas, né? E aí... Minha cara.
o quanto, né, o ego daquela pessoa suporta bancar esse lugar. Entende? Então, tem pessoas que conseguem, né? Tem pessoas que já sabem, falam, imagina, não tem nada a ver comigo, eu detesto matemática, nunca fui bom, sempre passava na risca, né? E agora, o que eu vou fazer engenharia? Estou dando um exemplo aqui de extremo, né? Mas tem outros que aí esse descolamento é muito mais delicado, é muito mais difícil, e aí sim é recomendado um profissional, por quê? Porque é o que vai dar o suporte, fala, olha, tá doendo mesmo, né? E aí, de novo, a Moana, né? Ela vai a primeira vez, ela toma um caldo, né? Ela machuca, ela se fere, ela também recua, ela também desiste. E aí é onde que ou o mentor, né? No caso da Moana, a avó, um psicólogo, um coach, enfim, vai estar ali para. Então, faz parte do processo. Você pode desistir, mas está machucado. Mas espera aí, será que todas as vezes você vai cair? Calma, né? Então, vai depender mesmo de como que tá eu tô chamando aqui de estrutura egóica mesmo, né? Porque é romper com algumas coisas, né? Teve duas coisas importantes no filme da Moana, que é que realmente quando ela toma a decisão, a avó já está partindo e isso vem com maior intensidade, esse apoio, que é aquilo que precisaria, a descoberta, que era algo ancestral, né, que eles já eram viajantes e que por um trauma, principalmente do pai, né, ou seja, quantas vezes a gente não carrega aquilo que a gente, né, que é do outro, não tinha esse apoio. E quando ela sai às escondidas, porque era a única forma que ela tinha para poder ir efetivamente para o mundo e descobrir, passar o Recife, aquele momento da mãe. Né? Então, acho que é o primeiro olhar que eu queria dizer aí para todas as mães e mulheres, o quanto a gente apoia, principalmente as nossas filhas meninas. Né? O quanto aquele abraço daquela mãe, e tá bom, eu te autorizo aí, também fortaleceu a Moana. Né? Hoje acho que bem diferente, mas num passado não muito distante, era muito comum as mulheres não se separarem, principalmente porque não tinha apoio, não tinha para onde voltar. Né? Você casou, o problema é seu. Não tem problema se ele sai com todo mundo, desde que ele volte para casa e você cuida da casa, tá tudo bem. Então, o quanto é importante esse apoio de um feminino apoiar outro feminino. E muitas vezes a gente, pela nossa dor, não apoiamos a outra. Né? Então, eu fui infeliz e tive que aturar isso no meu casamento, você que ature o seu. Estou dando um outro exemplo aqui. Eu acho que essas situações, às vezes, elas deixam feridas que são difíceis, né, assim, até de olhar, de suportar, porque eu tive casos na minha família, assim, de pessoas que passaram a vida num relacionamento cheio de traição, etc., e que morreu super amarga, né? E aí a gente, como criança, olhava e não entendia por que aquela mulher ela era tão amarga. Achava que ela era do mal. Não é? Então, e possivelmente ela em algum momento quis romper. Aí sim, acho que entra o apoio que você falou, né? Às vezes não teve apoio aí, sei lá, dos amigos, da família. Minha gatinha tá, né, querendo participar. Daqui a pouco a minha vem aqui também. E não teve um apoio ali emocional, né? Às vezes mesmo financeiro mesmo, né? Porque muitas vezes não volto para casa da mãe, o marido não deixa trabalhar, e aí eu não consigo me organizar para sair daquilo. Uhum. Na mesma coisa no trabalho. Né? Eu não posso largar esse trabalho porque eu pago a escola dos meus filhos, eu estou pagando a prestação da casa, entende? Só muda o cenário, mas parece que o script é o mesmo, né? Ou seja, te acorrenta de alguma forma para você não ir. E assim, gente, nunca é tarde. Nunca é tarde para ouvir. Só cuidado para ele não secar por inteiro, né? Agora, no caso da Moana,
ela só saiu porque realmente teve uma intervenção muito forte, né? Começou a secar, começou a ficar sem comida. E quantas vezes é isso, né? Começa a sofrer uma violência, ou o chefe começa a me humilhar demais, ou realmente eu tenho que perder o emprego, porque mesmo sendo humilhada, eu não consigo dizer não, né? Por conta, enfim, cada um tem a sua dor aí, né? Mas quanto é difícil. Uhum. Isso me lembra bastante, eu tô até com ele aqui, mas isso me lembra bastante um trecho do Mulheres que Correm com Lobos, né? Que é a parte onde La Loba, que, calma aí, deixa eu ver se eu acho, porque senão eu vou ficar falando, aqui, que ele fala que se você estiver perambulando pelo pôr do sol e um pouco perdido, cansado, você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você, ele ensinar algo da alma. Que é uma outra forma de ver a diversidade, que às vezes pode ser só alguma coisa que está te empurrando para te ensinar alguma coisa e fazer você voltar para a sua essência, né? Isso, né? Não é que não vai sofrer, não é que não vai doer, vai e muito, né? Mas quem disse que encontrar consigo mesma, né? Quem disse que individuar era algo fácil, né? Então, entrar em contato, bancar, né, esse processo, realmente não é fácil, mas ao mesmo tempo, tem função, né? Tem função. E aí me faz muito lembrar quando depois no filme ela sai, né? Ela vai, então, e tal. O quanto também depois na trajetória a gente busca no outro, né? Então, assim, não, ela só ia conseguir se ela achasse o Maui e fizesse ali com ela. E é interessante que o Maui aí, né, eu acho que ele atua, assim como na mitologia e no que o mito a jornada do herói fala, ele atua como um trickster, né? Que é aquele que, ok, dou, mas não dou, né? Sabota um pouco, te ajudo, mas atrapalho. Ele fala várias vezes para ela, mas por que você vai? Você tá louca, né? Depois também ensina ela a navegar, abandona. Então, assim, e tudo isso tem função, né? É o Smeagol, né? Hã? É o Smeagol. Isso, é o Smeagol. É o Smeagol, né? Eu te dou o caminho, mas eu te traio. No fundo, eu não quero, mas eu quero. Eu levo pelo pior caminho. Mas por quê? É como se estivesse validando a sua jornada, né? E até o momento que ela chega naquele momento de rompimento ali, para quem assistiu o filme, é aquela parte onde ele abandona mesmo, ele tenta passar, né, a Teran, né, que se tornou ali um monstro muito ruim, e o TK, aliás, tenta passar ali o TK e não consegue, né, e aí ele se frustra porque o anzol dele foi quebrado e abandona e tal. É nesta hora, né, e que Campbell ele fala, eu associo muito isso à fase do ventre da baleia, né, que é onde você praticamente morre, onde você perde as esperanças, onde você fala, meu, que merda que eu vim fazer, né, por que eu realmente quis fazer isso, tô insistindo nisso, talvez isso não é para mim, e normalmente é um momento de muita solidão, é uma fase da vida talvez depressiva, é onde você fala, será que eu devia ter vindo? Será que eu não devia ter ficado na ilha? Por mais que você tenha visto durante todo o seu percurso sinais de que sim, a aprovação tá demais, entende? É o encontro com a Perséfone. E assim, não sei se com a Perséfone, mas é um momento muito de Hades, assim, sabe? Tipo, como é que eu saio daqui? Que eu fiz? Campbell, ele fala do ventre da baleia porque ele associa ao mito de Jonas, né, bíblico, do Jonas na baleia, que de tanto ele não querer a missão dele de pregar em Nínive, então ele é lançado ao mar por se recusar, porque eles fazem ali um jogo,
e nesse jogo fala, olha, é você que está trazendo azar aqui para o barco, e o barco não vai naufragar só por causa de você. Então ele joga e a baleia engole. Ô, E Soraya, aí... deixa eu perguntar uma coisa. Sabe, você falou do trickster? Isso. Aquela pessoa cebosa que passa na tua vida. Trickster. É um trickster, será? Tipo assim, não, é verdade. Tipo assim, aquele chefe que te desafia, mas ao mesmo tempo te dá um aumento de salário, mas tem dias que te deixa lá para baixo. Ou aquele relacionamento que também tem essas nuances. Você acha que dá para ressignificar esses personagens, considerando, ele não foi tão ceboso assim, ele só foi um trickster na minha vida? Pode ser. Na verdade, o trickster tem função, né? O que seria do Batman sem o Coringa? O que entende? Para te validar enquanto pessoa e para dizer que a jornada é sua, né? Então, muitas vezes, mesmo um chefe que você fala, putz, que saco, ao mesmo, né, que é isso que você está falando, poxa, ele me dá um desafio, me dá um aumento de salário, mas daqui a pouco, putz, parece que eu não fiz nada, me humilha, sei lá, troca a minha equipe, né? Sim, no fundo ele pode estar te validando como líder, né? Mas para você perceber que não é através do olho dele, é por si mesmo, né? A sua liderança que vai estar sendo formada ali. Entendi. Entende? Né? São percalços na vida que vai te ajudar de alguma forma a melhorar para essa jornada, mas você tem que entender que não é ele que vai te promover, é você que vai se promover, entende? Porque é a sua carreira, é a sua jornada. E ali na Moana, é um momento mesmo, aquele momento que ele abandona e ela repensa e vem a avó, né, ali como um espírito, ela, para mim, é o melhor momento do filme, porque é quando ela fala assim, eu sou Moana, né, de Motunui, eu vou levar o coração de Tefiti, eu vou resgatar, né, essa missão é minha, né, então, gente, enquanto tá no outro, é pro outro fazer, e a gente fica aqui sambando para que o outro faça, entendeu? Mas é só depois de um ventre da baleia, né? É só no momento onde eu não tenho mais o que fazer, onde eu já tô sozinha, é que é onde há o encontro aí de uma força que vem realmente para falar, é seu, você foi escolhida desde sempre. Né? Uhum. Ele veio para te ensinar algumas coisas, ele te ensinou a navegar, ele te ensinou, inclusive, a não confiar em algumas coisas. Não é que ele não teve uma função até boa, né? Mas é sua missão. Uhum, é sua missão. E, de novo, algumas pessoas às vezes param por aí, né? Mas a jornada não acabou. Entendi. Ô, Soraya, me fala quais são as cenas dos próximos capítulos. Então agora a gente vai. Eu falei da avó, né? Como a sábia, o Maui como um trickster, a Moana é o nosso herói, né? Eu vou falar depois um pouquinho mais da relação do pai, da mãe e da Tefiti, né? O que para mim significa a Tefiti e TK. E aí fazer esse juntado todo, né? Tudo junto, misturado dessa jornada da heroína. E se der, vou dar uma palhinha um pouquinho da jornada da heroína do outro livro, né? Que é um reencontro com o feminino. Né? Nós, mulheres, a gente parte de um princípio um pouco diferente dos homens. Aqui eu não estou falando de gênero, tá, pessoal? Mas biologicamente falando. Então, assim, a gente, quando nasce, a gente nasce de um igual, né? E vai para o diferente, que é, no caso, os aspectos masculinos, aí eu tô falando dos aspectos masculinos, porque aí pode ser função, aí, independente se é homem ou mulher, né? O que é o trabalho, é o logos, é a escola, é a faculdade, é trabalhar, né? E para a mulher é aquilo que é como se fosse ela se identifica com esse masculino, né? Ela quer trabalhar, ela quer estudar, né? E por muito tempo ela quer estar neste lugar e perde um pouco, né, as suas funções
enquanto aquela que navega, aquela que traz um aprendizado, né? E aí depois a Moana, inclusive, ela volta, né? Aliás, todos os heróis normalmente voltam, né? Mas voltam com algo diferente, né? Então esse encontro com o feminino, né? Que para Moana ela reconhece, né? Enquanto Maui ali tá querendo matar para passar pela TK, né? Então que olhar é esse que a gente tem que ter, que é diferente, né? Mas é um reconhecimento aí, talvez, de um feminino ferido, né? Que no fundo, talvez todas nós carregamos um pouquinho. Se não totalmente por nós, pelas nossas mães, avós, tias e primas. É verdade. Okay? Mas com certeza a gente vai lembrar de alguém que tem um feminino ferido. Tá bom? De alguém, esse alguém aqui. Bom, então tudo bem. Então terminou, né? Aí foi muito válida a conversa. Para mim, especificamente, eu já estou com vários insights, ideias e pulgas atrás da orelha, então eu vou ter que precisar de um tempo para processar tudo isso. Ok, espero que de alguma forma tenha contribuído, que tenha um outro olhar para a Moana. Eu sou psicóloga, né, e atuo, e muitas vezes, dependendo da situação, eu só falo assim, você já assistiu Moana? Assista e me traga suas percepções para a próxima sessão. É impressionante como, dependendo, lógico, da fase da vida que aquela pessoa está, é transformador. Ok? Ok, então tchau, até mais. Beijos, até a próxima. Até mais.